No total, se a memória me não falta, saíram do templo uns 35 ou 40 esbirros, armados com todo o gênero de clavas e de paus. Mas, e a escolta romana? Intrometi-me eu novamente, sem me poder conter. Espera, Jasão. Como te disse, felizmente, as coisas não estavam acontecendo como tinham sido planejadas. O Sinédrio queria prender o mestre quando a cidade estivesse deserta. E esta era também a intenção de Judas, que, pelo que pude deduzir, tinha medo da reação e possíveis represálias dos homens de Jesus. Enfim, Ismael encarregou-se de seguir o pelotão e eu fiquei no templo, à espera de novos acontecimentos. Mas o traidor e o seu grupo cercaram a casa de Marcos quando o mestre e os 11 discípulos tinham praticamente acabado de sair, a caminho do jardim. Foi essa a informação que Ismael recebeu de Elias. Então, Judas não chegou a ver Jesus e os 11, não. Mas foi por pouco. Se a patrulha não se demorasse tanto, certamente que a prisão do mestre se teria dado mesmo ali. Elias, ao ver Judas e os homens armados, apercebeu-se imediatamente das suas funestas intenções, negou-se a falar com Judas Iscariotes e expulsou-o a pontapés. A pontapés. Sim, e receio que essa ofensa possa custar caro ao pobre Elias. Havia alguma coisa que não conseguia compreender. Se Judas conhecia os hábitos do mestre, por que não o seguiu até Getsemane? José de Arimateia sorriu, tristemente. Se conhecesses Judas entenderias. Humilhado e temeroso ante a violenta reação do dono da casa, Judas Iscariotes deve ter compreendido que se a atitude daquele adepto do Rabi fora tão radical, a do grupo acampado na herdade de Simão não podia ser menor. E, segundo Ismael, o traidor, cada vez mais nervoso, explicou aos que o seguiam que um Nazareno e os seus íntimos podiam ter seguido em direção ao Monte das Oliveiras. Quando os levitas o incitaram a ir em sua perseguição, Judas Iscariotes deteve-os, afirmando que não era prudente fazer em frente a 60 homens armados com espadas. Aquela alteração de plano significava que os guardas do templo teriam de lutar e, possivelmente, prender também os apóstolos ou pelo menos os dirigentes do grupo de Getsemane. E as ordens de Caifás não eram bem essas. Para o sumo sacerdote, o único homem importante era o Galileu. Que fazer? O pelotão encontrou-se, portanto, numa difícil encruzilhada. E em vez de se arriscarem, tomando, além disso, uma iniciativa que não fora considerada por Caifás, resolveram regressar ao templo. Aquilo tranquilizou Judas, mas aumentou o nervosismo dos chefes dos levitas. Tal como pensava, a reunião secreta de Caifás com as suas pessoas de confiança no Sinédrio fora marcada para aquela noite. E, aí pelas 11 horas, quando Judas e o grupo voltaram ao templo, alguns dos fariseus, escribas e saduceus tinham começado chegando à sala das pedras lavradas. O nervosismo dos guardas, ao apresentarem-se a Caifás sem o prisioneiro, era mais que compreensível. O tempo era escasso e, por um instante, tanto Judas como os sacerdotes chegaram a considerar a ideia de adiar a prisão. Não dispunham de uma força suficientemente grande e poderosa para correr o risco de invadir o jardim e prender o mestre. Cheio de amargura, José prosseguiu. Tanto eu como Ismael chegamos a acreditar que, no momento, tudo estava resolvido e Jesus continuaria em liberdade. Vã esperança, Caifás não é homem que se dê por vencido facilmente e o seu ódio por Jesus é tal que não hesitou em propor uma solução que repugnou mesmo aos seus colegas, solicitar uma escolta armada do procurador romano. Desta forma, argumentou o astuto sumo sacerdote, da prisão do impostor não será difícil. Ao mesmo tempo, a responsabilidade de captura caberá às forças estrangeiras de ocupação. Alguns dos membros do Sinédrio tentaram que Caifás renunciasse àquele projeto, referindo as ideias de Jesus sobre a violência. Pensavam, com razão, que o Galileu não permitiria que os seus desembainhassem armas. Mas Judas interveio novamente. E a sua covardia veio à tona mais uma vez. Manifestou a sua concordância com os sacerdotes, mas foi de opinião que os discípulos não obedeceriam ao mestre. A sugestão de Caifás, acrescentou, parece-me excelente. Vamos quanto antes à Torre Antônia.
E os sacerdotes designaram uma representação do sinédrio, que seguiu imediatamente para o quartel-general romano. Porém, o centurião de guarda negou-se a deixar sair uma escolta. Era muito tarde. Além disso, a ordem deve vir de Pôncio Pilatos, explicou-lhes o oficial. Os sacerdotes insistiram e o centurião não teve outro remédio senão chamar Cívilis, o comandante-chefe da guarnição destacada em Antônia, que tu conheces. O nosso amigo comum, muito aborrecido com aquela visita, perguntou-lhes qual a razão por que lhes deveria proporcionar a escolta. E Judas, antes que os sacerdotes reagissem, dirigiu-se a Cívilis, avisando de que Jesus fazia parte de um grupo de zelotas clandestinamente acampado na herdade de Getsemane. Quando consultei o módulo sobre os zelotes ou zelotas, Papai Noel enviou-me a seguinte informação. Este movimento revolucionário e clandestino, semelhante, em certa medida, aos atuais grupos terroristas da Europa e da América, começou a desenvolver a sua atividade guerrilheira e de perseguição ao exército romano na época de Augusto, comandados, de início, por certo Judas ben Ezequias, da Galileia, que no tempo de Herodes se distinguira pelo assalto a um arsenal do exército real e pelos seus atentados e incêndios. Ao ter notícia destes bandos que assolavam o país, Varo apressara-se a partir de Antioquia com 2 legiões. Arrasa as cidades de Zipora, Séforis, e Emaus e os seus habitantes, partidários do rebelde Judas ben Ezequias, são vendidos como escravos. Varo ordena a captura e execução de todos os guerrilheiros do Galileu, crucificando mais de 2.000 dos seus partidários, mas o chefe, Judas Galileu, consegue escapar e, com a ajuda de outro extremista, um fariseu chamado Zadok, inicia um lento e profundo movimento de luta clandestina contra o Império Romano. Na infância e juventude de Jesus de Nazaré este movimento, que adota o nome de zelotas ou zeladores, começa a ganhar adeptos, estendendo-se como uma mancha de azeite por todo Israel. Uma vez mais, a Galileia foi o berço e o coração destes patriotas extremistas, que não cessam nas suas hostilidades contra a legião romana fixada na Cesareia e no restante território da nação judaica. Camuflados com um ardente espírito religioso, estes terroristas do século I empunham as armas de acordo com uma doutrina que poderia sintetizar-se nos princípios seguintes. Primeiro, o reinado de Deus sobre Israel é incompatível com qualquer domínio estrangeiro. Aceitar o César de Roma como rei é violar a lei divina. Deus é o único rei do povo. Segundo, o culto ao imperador, em qualquer das suas formas, é abominável. O zelo de muitos destes zelotas chegava ao extremo de não tocarem sequer nas moedas romanas que tivessem a efígie de César. O pagamento dos impostos a Roma era uma idolatria e uma apostásia, uma vez que implicava submissão a Roma e ao imperador. Precisamente o nacionalismo zelota surge com Judas ben Ezequias e tem origem na ordem de Augusto para que toda a nação hebraica seja recenseada. Esta operação de censo tinha, na realidade, uma motivação mais econômica que estatística. E isto indignou os judeus. Terceiro, os judeus não deviam esperar passivamente a chegada do reino de Deus. Era necessária a colaboração com Deus, mediante a Revolução e a Guerra Santa. Acreditavam nos milagres de Deus e consideravam que esses deviam estar sempre ao serviço daquela ideia libertadora. Quarto, o objetivo principal da luta armada era conseguir a liberdade e independência política de Israel. Os zelotas tinham tomado a libertação do Egito por Yahvé como o símbolo e modelo a imitar. Quinto, segundo a filosofia zelota, a conversão a Deus exigia necessariamente a desobediência à autoridade romana e sacrificar o dinheiro, a tranquilidade e até a vida em benefício destes princípios salvadores. Aquela vil mentira de Judas Iscariotes fez que o centurião hesitasse. Os romanos, como sabes, perseguem encaniçadamente os revolucionários. No entanto, o oficial comandante da legião ordenou-lhes que esperassem, enquanto ia à residência do procurador. Enfim, nisto e naquilo o sinédrio perdeu uma hora. Pilatos recolhera-se para dormir e, no primeiro momento, não quis saber de nada.
Mas os enviados de Caifás não deixaram de insistir, obrigando Civilis a procurar Pilatos pela segunda vez, anunciando-lhe que no acampamento se descobrira importante arsenal e que se conseguissem capturar o chefe, Jesus de Nazaré, o procurador obteria um trunfo importante aos olhos de César. Por fim, e talvez para se livrar dos odiosos sacerdotes, Pilatos consentiu, e o centurião de guarda entregou o comando de um pelotão de 30 ou 40 legionários, não saberia precisar-te o número certo ao seu tio, um tal Arsênios. Desta forma, e às pressas, o destacamento saiu de Jerusalém guiado por Judas. O resto tu já sabes, sim, conhecia, mas alguns pormenores continuavam sem explicação. Por exemplo, por que motivo Judas Iscariotes se separou do pelotão? O que seria lógico é que, se devia guiar os soldados, levitas e serventes do templo até Getsemane e denunciar-lhes o rabi, não se tivesse separado deles em momento algum. Além disso, se a intenção do oficial subalterno era capturar um chefe zelota e o seu grupo, por que razão Arsênio se contentou em prender Jesus de Nazaré? Por que não assaltou o acampamento? Como disse, na manhã seguinte, sábado, ficaria resolvida a primeira incógnita. Quanto à segunda, o procurador ia esclarecer-me, na minha próxima visita à Torre Antônia. José, naturalmente, não pôde esclarecer-me estas dúvidas. Nem ele nem Ismael se tinham atrevido a unirem-se ao pelotão, que saiu do templo minutos depois da meia-noite, pela Porta Dourada. Quanto à minha pergunta sobre a razão por que o mestre fora conduzido à casa de Anás, em vez de ser levado imediatamente à presença de Caifás, José de Arimateia, evidentemente cansado, comentou: Feliz és tu, Jasão, que não tens de viver as constantes intrigas destes homens impuros.